sleeping, still sleeping on you. You look bad, I see your phone now, you look bad. I don't see how you pick that ass up. Esse é o Diário da Vicky, um quadro onde eu vou compartilhar os meus pensamentos e momentos que eu vivo no meu dia a dia, que todas nós vivemos. Então, meninas, aqui quero oferecer bem influencer pra vocês. Então, desde que eu comecei a empreender, eu vou contar um pouco da minha história aqui, porque eu quero que esse vídeo chegue para as meninas que passam pelo que eu já passei ou estão ainda no processo como eu estou. Desde que eu comecei a empreender, eu passei por muitas fases. E com esse vídeo, eu quero que vocês se sintam abraçadas, sabe? Sintam que vocês não estão sozinhas. Tudo é um processo, todo mundo passa por esse processo e eu também já passei, todas as meninas passam. E não é porque você não serve pra isso, como muitas vezes já me falaram que eu não servia pra minha profissão, que eu não servia pra empreender, que eu não servia pra esse cargo. E não, gente, nós servimos pro que nós escolhemos servir. Tudo que a gente coloca na nossa cabeça que a gente é capaz de fazer e é capaz de exercer, nós vamos ser capazes um dia. E o processo, ele é só um preparo. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem do que eu tô falando. E consequentemente, nós vamos parar no título deste vídeo, que é a parte do descanso. Quando eu iniciei, eu não trabalhava no meu próprio espaço como eu trabalho hoje. Hoje eu tenho um estúdio, eu tenho uma loja. Quando eu iniciei, eu trabalhava num salão do meu bairro antigo, do bairro onde eu morava antes. E nesse salão, eu tenho que contar a história do início, senão vocês não vão entender. Primeiro, que eu não trabalhava com isso. Aí, eu tive uma perda gestacional e nessa perda eu precisei ficar um tempo na casa dos meus pais. Eu moro sozinha, já tem um tempo desde os meus 18 anos e eu precisei ficar na casa dos meus pais para recuperar, porque foi algo, né, uma gestação muito grave, uma perda muito grave em questão da minha saúde mesmo, e eu tive que passar um período na casa dos meus pais. E nisso, eu entreguei a minha casa, eu fiquei muito dependente. Como eu já tenho esse costume de ser muito independente, eu tava me sentindo muito incomodada. E nisso, eu tinha uma amiga que ela trabalhava com isso. E aí, eu pedi ela pra me ensinar. Falei com ela que eu ia comprar os materiais e tal, e pedi ela pra me ensinar a trabalhar com extensão de cílios, a Celeste, fazer extensão de cílios. E aí ela falou pra eu comprar os materiais e tal, e gente, assim, ela não, sabe aquela coisa, eu não sei, não que seja obrigação dela, né, mas eu sou um ser humano que sem a pessoa me pedir, eu já faço. Agora, quando a pessoa pede algo pra mim, principalmente sendo minha amiga, gente, eu movo o mundo pra fazer aquilo. Só que, infelizmente, né, não foi o que eu recebi. E nisso eu também vou chegar em outra parte da minha vida para vocês entenderem todo o processo. Que realmente tudo é um processo, até a gente enxergar. E sabe, eu tento não ficar me julgando muito, porque até a gente enxergar a realidade das coisas, até a gente aprender, né, como a vida é e o que cabe ou não a gente, o que a gente aceita ou não, gente, tudo é um processo, sabe? Se a gente ficar se julgando, é pior ainda. Pois bem, aí eu comprei o kit iniciante no Mercado Livre. Aí eu fiquei pedindo a ela, pedindo pra me ensinar, e ela ficava enrolando, dando desculpas e tal. E aí eu peguei e vim aqui no YouTube e aprendi a fazer extensão de cílios aqui no YouTube. Gente, tem vários vídeos, vários vídeos. E
Gente, eu sou muito dedicada com o que eu quero. Quando eu coloco na minha cabeça, é igual esse canal. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia ter esse canal e eu vou ter esse canal. Eu coloquei na minha cabeça que eu vou ser youtuber e eu vou ser youtuber. Gente, eu vou gravar os vídeos. Eu vou fazer o impossível pra isso dar certo. Até dar certo. Eu sou assim com tudo na minha vida. Enfim, aí eu comecei, né, a pesquisar os vídeos e ver os vídeos e tal, aprendi a fazer extensão de cílios, e nisso eu tinha uma outra amiga que mexia com bronze. E aí ela foi me indicando as clientes e tal, eu comecei a atender na casa dela, num espacinho lá na casa dela. Aí foi passando o tempo e tal, eu não me lembro muito o que aconteceu, eu não sei se ela parou de mexer com bronze nesse período ou surgiu essa oportunidade de ir pro salão. Eu só sei que nesse período eu fui morar sozinha, eu acredito que foi isso. Nesse período que eu tava atendendo na casa dela, eu tava, né, tendo as minhas clientes e tal, aí eu fui morar sozinha novamente, né, já tinha me recuperado, graças a Deus, deu tudo certo, fui morar sozinha novamente. E nisso, eu comecei a atender na minha casa, na minha cama mesmo. Aí atendia na minha cama, atendia no meu sofá, e eu fui atendendo, e surgiu a oportunidade desse salão. Aí eu fui pra esse salão, porque é um salão muito conhecido, um salão muito bom, referência no bairro. Eu fui pra esse salão. Aí, gente, eu fiquei, né, indo pro salão, foram me indicando clientes e tal. Só que, gente, eu não tinha feito o curso ainda. Por quê? Eu não tinha condições de fazer um curso. Hoje eu dou o curso. O meu curso é R$ 1.400. Gente, pra uma pessoa que ela não tem da onde tirar, sabe? Uma pessoa que tá iniciando agora, que não tem o que recorrer, é muito difícil. E aí eu peguei e tava atendendo mesmo assim. Eu perguntava às pessoas, assistia vídeos e tal. E nisso eu comecei a trabalhar fora. Por quê? Eu trabalhando fora, em outra área, comecei a trabalhar à noite numa empresa de remédios. Aí, fazendo separação de remédios, essas coisas. Aí, nesse período, porque eu pensei, eu trabalhando fora, eu vou ter o dinheiro para eu poder fazer um novo curso e poder me especializar, né, na área e crescer ainda mais, porque tava tendo muito problema. Gente, sempre tem problemas. Em qualquer área que você estiver exercendo, sempre vai ter problemas. A gente só tem que aprender a lidar com isso e não se comparar. Não comparar o seu valor, o valor do seu serviço com as ocasiões que acontecem ao redor. Porque nem sempre é sua culpa, nem sempre é você, nem sempre é falta de capacidade sua. E eu aprendi isso tudo no processo. Hoje, graças a Deus, eu sei e eu sou muito mais tranquila quanto a muita coisa que acontece na minha vida. Mas muita coisa eu ainda tô aprendendo. Então, pra mim, gente, é sempre uma novidade as coisas. Sempre eu estou aprendendo uma coisa. Enfim, aí eu comecei a não ficar tão presente no salão. Primeiro que eu não tinha tanta cliente, que eu tava iniciando. E segundo, porque eu trabalhava a noite inteira. Então eu precisava descansar, não conseguia, na verdade, estar no salão cedo, 7 horas, 8 horas da manhã, porque eu trabalhava até 4, 5 horas e ia em outra cidade. Então eu chegava aqui por volta de 6, 7 horas da manhã, não tinha como, eu precisava dormir. E assim foi, passando um tempo e tal. E, gente, nem sempre as pessoas, hoje, essa pessoa ainda faz parte, né, do meu convívio, é uma pessoa, sabe, do coração muito bom. Eu acredito que, assim, às vezes a gente só não sabe reagir às coisas e também a gente não se coloca no lugar das pessoas pra entender aquilo, porque eu acredito que ele não entendeu o que eu tava fazendo. Nem todo mundo entende a nossa cabeça. E é extremamente normal. A nossa vida, os nossos sonhos, gente, só fazem sentido pra gente, porque as pessoas mesmo, as pessoas de fora, elas não entendem porque a gente faz as coisas,
o porquê disso, porque é a nossa vida, o nosso sonho, o nosso processo, e faz sentido pra gente mesmo, pras pessoas talvez não faça. E ele não via sentido não trabalhando fora. Achava que, sabe, eu tava perdendo foco. E eu tentei também outras áreas, eu fiz curso de depilação, eu tentei essa área também, só que eu não me identifiquei. Eu tentei mexer com cabelo dentro do salão, também não me identifiquei. Eu até gosto, gente, eu gosto de mexer com cabelo, mas sabe quando você não ama? Porque assim, a profissão da gente é muito importante a gente escolher não por dinheiro, né? Assim, é importante a gente escolher por amor. Eu penso isso e eu falo isso porque se hoje não precisasse de dinheiro para sobreviver, que a gente precisa para sobreviver, né? Para viver e sobreviver também, eu faria extensão de cílios nas mulheres normalmente sem cobrar. Porque é uma coisa que eu amo, me dá prazer, é uma coisa que, assim, é muito satisfatório, sabe? Você fazer os cílios ali da cliente, a cliente às vezes está sem autoestima, a cliente está passando às vezes por algum problema pessoal, e só dela deitar ali na maca e confiar, né? De conversar comigo, de se abrir, isso pra mim sabe, muito gratificante. E eu poder ajudar com algo, né? Eu poder aconselhar, ou eu às vezes só ouvir. Isso às vezes nem é uma opinião que a pessoa precisa, às vezes a pessoa só precisa desabafar. Enfim. E aí, essa pessoa acabou interpretando isso de outra forma, achou que eu não queria trabalhar na área e tal, e falou que eu não servia pra isso, que eu não tinha responsabilidades o suficiente pra isso. E nisso, gente, pra mim foi um baque, sabe? Porque, primeiro que eu era mais nova, isso tem uns 4 anos. Primeiro que eu era mais nova e tava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo na minha cabeça, na minha vida. E assim, eu esperava um apoio, sabe quando a gente espera um apoio? Isso é muito ruim, né? Mas a gente sempre espera. A gente sabe que a gente não tem que esperar isso das pessoas, mas a gente sempre espera. E eu esperei esse apoio e eu não tive. Então, pra mim, o meu chão desmoronou, se abriu e acabou. E aí eu comecei a trabalhar só fora. Eu ainda passei um período atendendo novamente na minha casa, mas não tava dando certo, tava dando muito problema com os cílios, tava caindo muito os cílios, não tava durando, eu não tava achando bonito, sabe? Eu não entendia muito de curvatura, de acoplar também, não entendia a forma certa de acoplar. E aí eu peguei e desisti e fui só trabalhar fora. E nisso eu arrumei 2 empregos. Gente, eu sempre trabalho muito. Eu sempre trabalho muito. E eu arrumei esses 2 empregos. Um era numa autopeças, lá no bairro mesmo, e o outro era numa hamburgueria à noite também. Eu sou muito noturna, gente, eu gosto de trabalhar à noite, que eu sou muito noturna, tanto que hoje em dia que eu atendo até 11 horas da noite, às vezes eu atendo até meia-noite. No Natal mesmo, que é a época, vocês que são da área, vocês sabem, a época que a gente mais atende, trabalha, tem uma demanda maior. Eu atendi até 3 horas da manhã, gente, sério, até 3 horas da manhã. Enfim, e aí eu comecei a trabalhar nessa hamburgueria, trabalhar na autopeças e vivendo a minha vida, sabe? Eu comecei a conquistar as coisas pra minha casa, porque muitas coisas eu ainda não tinha. Aí eu comprei um armário pra minha cozinha, um armário novo, que inclusive é o que eu ainda tenho hoje, lindo, ele é lindo, depois eu mostro pra vocês. Comprei minha televisão, mudei pra uma casa melhor e eu fui vivendo a minha vida. E eu sempre pensei, sempre teve essa coisinha assim, sabe quando tem uma coisinha no nosso coração? Sempre teve isso no meu coração, de fazer um curso. E aí eu peguei e fiz um curso. Fiz o curso e antes de eu começar a trabalhar fora, na época que eu ainda estava atendendo na minha casa, eu fiz um curso.
depois que eu saí de salão. Fiz um curso e eu continuei atendendo na minha casa. Só que eu achei assim, que ainda não foi o suficiente, sabe? Tava dando certo, tava até melhor o meu trabalho, eu entendia mais, o cílio estava mais bonito. Só que, gente, é muito difícil empreender e você ter uma demanda de clientes. É muito difícil, muito, muito difícil. E eu achei que eu já ia entrar para a área, eu já ia ter muitos clientes, eu já ia viver disso. E não foi assim que aconteceu. Aí eu deixei de lado, né? E fui trabalhar fora, que é nessa autopeças e nessa hamburgueria. Aí passou o período, né? De eu estar vivendo, comprando as coisas pra minha casa, comprei armário, comprei uma televisão, mudei pra uma casa bem melhor do que a que eu morava antes. E foi passando um tempo. Aí quando foi no final do ano, eu descobri outra gestação. Aí nessa gestação eu pensei assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso de cílios, que vai me dar mais tempo pra ficar com meu filho. E vou ter mais liberdade e vou trabalhar com o que eu gosto, porque eu realmente gostei de trabalhar com isso. E aí eu tive outra perca gestacional. Eu fiz o curso e na mesma semana eu tive outra perca gestacional, da mesma forma, só que dessa vez pior, porque eu fiquei no CTI, eu realmente quase morri. Da outra vez eu também quase morri, mas dessa vez foi bem pior. E aí, o que aconteceu? Eu precisei ficar afastada dos meus 2 serviços, né? Primeiro porque eu fiquei no CTI uns dias, e depois porque eu fiz uma espécie de cesárea, todas as 2 vezes, e nisso a gente precisa ficar, né, de repouso, ter os cuidados e tal, e não ficar se esforçando muito. E eu precisei ficar nisso uns 15 dias, 20 dias. E os meus 2 serviços me mandaram embora. Gente, eu morando sozinha, de aluguel. Hoje eu consigo falar disso rindo, mas, gente, pra mim foi o caos. Assim, foi um baque na minha vida. E aí eu comecei a atender em casa de novo. Simplesmente eu já tinha feito o curso. É claro que eu tava muito abalada, gente. Muito, muito, muito abalada mesmo. Mas eu já tinha feito o curso, sabe? E aí eu comecei a atender. Eu sempre falo isso, sabe? Que as coisas, assim, elas acontecem da forma que realmente tem que acontecer para as coisas darem certo. Às vezes, quando tá acontecendo um turbilhão de coisas na nossa vida, a gente não entende o porquê que tá acontecendo aquilo. Mas, gente, se não tivesse acontecido isso, talvez eu não estaria onde estou hoje, talvez eu não teria a maturidade que eu tenho hoje, talvez eu não teria o meu estúdio que eu tenho hoje, talvez eu não teria nem esse canal, porque o canal eu tenho pra dividir isso, sabe? Dividir a minha vida, dividir experiências, dividir a minha rotina do estúdio. E se eu não tivesse isso, eu iria falar sobre o que aqui? Não tenho o que falar. E aí, eu comecei a atender no meu sofá mesmo, no sofá da minha casa. Eu só colocava a almofadinha assim, era um sofá tipo esse, só que um cinza mais escuro. Aí eu deitava assim, a almofadinha, e forrava bonitinho com um forrinho rosa e atendia as clientes ali. Aí eu fui atendendo, até eu conseguir comprar uma maca. Aí eu fui e comprei a maca. Aí eu montei, aí eu troquei de casa novamente para uma casa na entrada do bairro, próximo desse salão onde que eu trabalhei. E eu montei na minha sala um mini estúdio, um estúdio na minha sala. Aí eu fiz, eu coloquei o tapete, a maca, fiz o cantinho de café, fiz tudo, sabe? Tudo. Claro, né? Mais simples, do meu jeito, do jeito que eu podia na época, mas eu fiz. Gente, era o meu sonho ter clientes assim, pra eu poder oferecer um café, que eu ficava vendo assim o estúdio das meninas, eu ficava vendo, nossa, elas oferecendo cappuccino, oferecendo biscoito, bala, dando lembrancinha, e era o meu sonho ter clientes o suficiente pra eu fazer isso. Hoje, gente, é muito gratificante isso, porque hoje eu faço isso.
Todos os meses eu dou uma lembrancinha para os meus clientes. De qualquer data eu faço a lembrancinha, eu mesma faço, eu não compro pronto, eu gosto de fazer para ter todo aquele, sabe? Aquela parte de mim, aquele cuidado, aquele prazer de fazer. Então, todos os meses hoje eu faço isso. Enfim, aí nisso eu fui atendendo em casa, eu fiz uma parceria aqui na minha cidade com uma menina, que hoje é minha amiga, ela faz unha, ela é muito conhecida aqui, ela trabalha há anos nessa profissão. E ela tem muita cliente, muito cliente. Aí ela começou a me indicar. E as clientes começaram a ir lá em casa e foram indo. E a demanda começou a ficar tão grande que eu pensei assim, vou alugar uma loja. E também, por conta, gente, da energia, eu prezo muito pela energia, sabe, do lar, do ambiente que a gente dorme, que a gente vive. E nem todo mundo tem uma energia boa, nem todo mundo, né, torce por nós. E muitas pessoas que, sabe, eu não me identificava, mas eu sempre mantive até hoje, eu mantenho muito o meu profissionalismo, eu não misturo as coisas, mas né, a energia da pessoa, o que a pessoa deseja é da pessoa. E eu resolvi alugar também por conta de ser longe, o bairro, sabe? O bairro é bem na entrada aqui da cidade, é bem longe daqui do centro. Hoje eu moro aqui próximo do centro e meu estúdio também é no bairro ao lado, que é próximo do centro. E eu aluguei uma loja. Gente, eu aluguei uma loja maravilhosa. Eu orei tanto, eu fiz jejum, eu orei, sabe? Eu quis tanto essa loja, quis tanto uma loja. Só que assim, não que tenha dado errado, mas eu acredito que isso tenha acontecido para me preparar, sabe? Para eu ver que nem tudo é como eu tava imaginando. Eu aluguei uma loja linda, maravilhosa, perfeita. Tinha já a porta de vidro, tinha lustre na loja, loja linda. Bem na avenida principal do bairro do meu estúdio hoje. E aí, eu comecei a ter problemas, sabe, com a dona da loja. Ela era bem racista. Sabe essas pessoas que já nasceram em família rica, são bem snobs? E eu não sei o que aconteceu. Eu acho que é porque ela era mais velha, ela né? Eu acho. Que ela é mais velha até hoje, e ela era um pouco assim, ela gostava de comandar muitas coisas, sabe? Comandar a vida das pessoas ali, do bairro, como ela morou muitos anos ali, os comércios, e ela tava querendo comandar o meu estúdio, a cor que eu pintava, o jeito que eu agia, as clientes que entravam, que saíam. Gente, eu sou uma pessoa assim, muito, sabe, é o meu jeito aqui, principalmente meu trabalho. Muitas coisas eu sou muito maleável hoje em dia, que eu aprendi isso, porque eu também não era, claro. A gente aprende tudo, né, na vida, que não é da forma que a gente quer. Porém, o meu trabalho, eu sou extremamente chata, gente. E meu trabalho pra mim tem que ser as coisas da forma profissional. Tenho que agir assim, eu tenho que fazer isso. Eu não gosto que ficam indo pessoas, sabe? Fica cheio de pessoas no meu estúdio. Eu não gosto, porque eu acho que é um momento muito particular da cliente. Elas gostam de desabafar, elas gostam de entrar lá, sabe? Sentar, conversar. E eu acho que não é um ambiente para isso, para as pessoas ficarem indo e ficarem lá. Tanto que eu ainda trabalho sozinha. Eu tenho, né, alguns projetos. Estou pensando ainda se eu incluo colaboradoras comigo, mas eu trabalho sozinha e eu gosto disso, sabe? Pra não ter essas coisas de muita conversa, muita fofoca, muita assim, sabe? Pra manter
esse ambiente, esse conforto, sabe? Para cliente, sabe, uma sensação de, sabe, exclusividade, que ali é um ambiente que ela pode se abrir, que ela pode se sentir confortável. E aí começou a muita implicância, aconteceram várias coisas muito sérias mesmo. Casos assim de abrir até boletim de ocorrência. Só que como eram pessoas conhecidas da minha família, eu só procurei outra loja e me mudei. Entreguei a loja e me mudei. Aí eu fui para outra loja. Nessa loja eu passei um ano nela, um ano e pouco nessa loja. Nessa outra loja. Nessa loja ela era muito grande, muito grande. E eu tinha outros projetos para essa loja. E novamente eu orei, pedi, falei com Deus, mas novamente não era aquela loja. Sabe quando a gente sente que ainda não é o lugar? Não era aquela loja. Lá o sol batia na loja inteira e aquilo atrapalhava na retenção dos cílios, era desconfortável para mim, para os clientes que batiam lá na gente, lá na maca, lá no fundo da loja. Aí aconteceu alguns problemas quanto à estrutura da loja e os proprietários não queriam lidar com aquilo, eu que tinha que arrumar, eu que tinha que fazer as coisas, não eu descontar. Gente, é uma burocracia. A gente pensa assim, eu vou abrir uma loja, vou abrir um estúdio, vou abrir uma loja de roupa, vou abrir alguma coisa, sabe? E a gente acha que é só ir lá e alugar a loja e pronto, e comprar os móveis e pronto, só que não é. Gente, é tanta coisa, mas tanta coisa por trás disso, tanta, assim, dor de cabeça, que a gente fica, meu Deus, eu nunca ia imaginar que eu passaria por uma coisa dessa, porque a gente já tem tanto problema na vida, tanto problema familiar, tanto problema na nossa própria mente, tanto problema assim, né? Em outras áreas da nossa vida, pra gente achar que vai ter um problema em uma coisa tão simples, mas tem. E essas experiências serviram, é muito triste, né, na hora que a gente tá passando. É claro, gente, é muito triste, foi muito triste. Eu chorava, eu dormia chorando, eu me culpava, eu achava que o problema era eu, que tava o problema em mim, que eu não tava fazendo alguma coisa certa, que realmente não era. Aí eu ficava com aquelas palavras das pessoas, que as pessoas tinham me falado que não era pra mim isso, eu tava insistindo numa coisa que não era pra mim. E eu cheguei nessa loja que eu estou hoje, que é o meu estúdio hoje. Gente, a loja, assim, primeiro, que eu já tinha visto essa loja alugando, só que eu nunca tinha dado, assim, a devida importância. Segundo, várias clientes minhas me falaram sobre essa loja. Quando eu tava mudando de loja, vários clientes me falaram sobre essa loja. Aí ficaram falando comigo, eu falava, não, acho que não. Aí ali, acho que não e tal. Aí eu mudei do bairro onde que eu morava pro bairro do meu estúdio hoje, em outra casa. Esse apartamento onde eu moro hoje, esse condomínio fica no bairro ao lado. E é outra história que eu vou deixar para outro vídeo, outro momento, outro quadro do diário, para eu poder me abrir e conversar com vocês sobre isso também. Porque eu acredito que tenham pessoas que estejam passando por isso e não enxerguem além, sabe? Porque é muito difícil, gente, a gente passar por certos tipos de situação. Quando as coisas são boas, né? A gente, assim, tende a acreditar que vai dar certo, que é aquilo. Quando as coisas não dão certo, é muito difícil a gente enxergar de uma outra forma, sabe? Enxergar que vai dar certo, enxergar que realmente é aquilo que a gente quer, manter a positividade, porque é muito fácil, né? Chegar aqui e falar, gente, sejam positivos, sejam assim, olhem desse jeito para as situações. Mas quando a gente tá passando e sentindo tudo que a gente sente, é diferente, né? É muito difícil manter a positividade, é muito difícil você realmente, assim, acreditar que vai ficar bem, que aquilo é pro nosso bem, porque a gente sempre acha que é pro nosso mal. Mas enfim, aí acabou que eu fui pra essa loja onde eu estou hoje
E, gente, lá a loja é tão fresquinha. Lá eu ainda não tenho ar-condicionado. Eu tenho um climatizador, mas já é o suficiente. A loja, assim, é perfeita. É fresquinha. Eu já pintei lá 3 vezes, porque eu sou assim, eu troco o tom do meu estúdio é bege e preto. Mas eu troco o tom de bege assim. Quero trocar, troco o tom de bege até eu acertar nenhum. Esse eu tô gostando por enquanto. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vou gravar e mostrar. Enfim, o que eu vim dizer com isso? E o que eu vim finalizar quanto a isso? Eu entrei numa... Assim, eu não encontro nenhuma palavra. Numa neura de que eu tinha que, sabe, por tudo isso que eu já passei, eu entrei numa neura que eu tinha que fazer dar certo, que eu tinha que trabalhar até dar certo, até dar certo, até dar certo, que já deu certo, sabe? Já tinha dado certo. Tanto que hoje eu vivo do meu trabalho, dos meus meninos, meu celular descarregou. Ai, fiquei morrendo de medo de ter perdido esse vídeo, porque eu custei a me sentir assim, mais aberta pra falar. Depois eu vou mostrar pra vocês como que eu tô conseguindo gravar esse vídeo, porque eu senti que eu tava muito assim, sabe? Quando você tá falando uma coisa muito elaborada, sabe? Muito um personagem. E eu não queria isso, eu queria realmente vir e trazer a minha verdade pra vocês, sabe? Eu quero pessoas que se identifiquem comigo, quero que os meus vídeos cheguem para as meninas que realmente precisam ouvir, sabe? A minha voz, precisam ver, né? Que não estão sozinhas, que estão passando por certos tipos de situação, que não é o fim do mundo, não é o fim da vida, não é o fim dos sonhos. E enfim, vou resumir aqui rapidinho pra vocês. Eu entrei numa neura, depois de tudo que eu passei, de cobrança, assim, uma neura de cobrança, que eu tinha que sempre trabalhar, que eu tinha que sempre tá ali dando o meu melhor, que eu tinha que sempre tá fazendo as coisas, que eu tinha que sempre... Gente, eu vou ser bem sincera pra vocês, que eu estou tentando me regular, como eu falei pra vocês. Eu ainda tô no meu processo, eu tô filmando o meu processo. Eu vou deixar registrado aqui o meu processo, porque eu ainda tô passando por ele. Tem dias que realmente eu me cobro muito, tem semanas que eu ainda não folgo, mas eu tô tentando manter a paz, sabe, dentro de mim quando eu tenho que folgar. Quando eu não vou atender e tenho que ficar o dia inteiro dentro de casa, porque eu me senti assim, nossa, eu não posso parar, eu não posso ficar sem atender, eu não posso tirar um tempo pra mim. Hoje mesmo eu tava conversando com uma cliente e ela também é da área, sabe? Da beleza. E ela falou comigo assim, não, você tem que viajar, não é possível, você vai ficar louca, você só trabalha. E, inclusive, eu tenho um outro trabalho, finais de semana, eu não levo muito como um trabalho não, sabe, gente? Eu levo mais como um hobby. Eu sou bartender num bar aqui do centro da minha cidade. Gente, depois eu vou filmar um pouquinho lá pra vocês também. Eu amo aquele lugar. Inclusive, quando eu consegui comprar minha maca pra atender em casa, foi através desse bar, porque eu fazia freelance, como eu faço hoje, só que eu não era bartender, eu trabalhava na copa, pegando cerveja, essas coisas. E aí eu fui pra esse bar trabalhar dessa forma e tal, e eu consegui o dinheiro pra eu poder comprar minha maca, pagar as minhas coisas, minhas contas. Mas depois de um tempo eu saí de lá. E agora eu voltei, gente, e me faz muito bem, sabe? Eu levo muito como um hobby, porque eu gosto, sabe? Eu gosto de estar lá, eu gosto de música. Eu gosto do ambiente assim, com música, ela é um ambiente bem assim, de pessoas mais, sabe?
mais velhas, têm mais postura, não é bagunça, não é uma coisa, sabe? É uma coisa bem tranquila. E eu me conecto também com pessoas, né? Porque eu fico muito sozinha, gente. Eu atendo sozinha, eu moro sozinha e eu sou muito, assim, apegada à minha família. Eu sempre vejo eles, eu converso com eles todos os dias. Eu amo estar com a minha família. Eu vou sempre que eu posso, eles vêm também aqui na minha casa. Mas vocês me entendem? Eu acho que vocês vão me entender. E durante esse processo também, eu me afastei, gente, de todo mundo. Porque, assim, eu tô filtrando, sabe? Minha energia, tô filtrando bastante. Eu mesma, as minhas coisas, assim, eu tô filtrando, porque não é justo, sabe? Eu lutar tanto pra ter uma vida melhor, sabe? Eu fazer tantas coisas e eu tá perto, tá próximo de pessoas. E eu entendi isso também, aprendi isso, eu vendo outras meninas aqui no YouTube. Que realmente, gente, a gente tem que selecionar as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Eu só tinha amizade que só ficava saindo, só ficava indo pra balada, só ficava beijando todo mundo, ficando com todo mundo. E não é o que eu quero pra minha vida, não é onde que eu quero chegar. E eu fui filtrando, sabe? Fui filtrando, fui excluindo algumas pessoas, e eu cheguei num ponto, gente, que assim, não é que eu tenha me colocado como, sabe, um ser divino, não. Mas eu sou uma pessoa especial, você é uma pessoa especial pra você. Então, o mínimo que a gente tem que ter é respeito por nós mesmos, sabe? Quando a gente começa a ter isso, a gente começa a tirar as pessoas da nossa vida naturalmente. Por quê? Se a pessoa não te respeita, por que ela tá na sua vida, sabe? Se é uma amizade, assim, que não te influencia a ir pra um caminho bom, ou só te influenciar coisas que você não se identifica e não quer mais, pra quê? Vai manter ela nessa vida pra quê? Porque tem 10 anos, tem 5 anos, gente, tempo não quer dizer nada. Vários relacionamentos acabam, sabe? Pessoas vão e vêm da nossa vida e quem permanece é a gente. A nossa família, assim, pra mim, a família é o que tem de mais importante na minha vida. Tudo na minha vida gira em prol da minha família. Mas, infelizmente, gente, eles não são eternos, né? Um dia eles vão partir e vai sobrar quem? A gente, com nós mesmos. E amigos, assim, é muito raro a gente ter um amigo, sério, é muito raro hoje em dia a gente ter um amigo, porque é muito fácil a gente ter um amigo pra gente beber, pra gente sair, pra gente, sabe, tá ali nos momentos bons. Mas quando a gente se encontra, principalmente quando a gente escolhe, né, sermos pessoas melhores, e estamos passando por esse processo, porque é um processo, você não escolhe ser uma pessoa melhor e amanhã você já é uma pessoa. Isso é um teatro, né? É assim, é um processo, a gente vai mudando alguns pensamentos, vai mudando algumas escolhas, vai mudando os ambientes e a gente vai se tornando aos poucos uma pessoa melhor. E assim, é muito difícil ter uma pessoa que, assim, quando a gente tá sozinha mesmo, ou quando a gente tá passando por alguma coisa muito séria, uma pessoa que te abrace e te acolha, sabe? Que seja realmente um amigo. Eu acho que é porque a gente não sabe o significado, eu mesmo não sabia. Assim, hoje que eu paro pra pensar, que eu parei, e graças a Deus que eu tive essa virada, assim, de chave na minha mente. E eu sou assim pra tudo hoje em dia, pra relacionamento. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito seletiva, gente. Hoje em dia, antes eu gostava de namorar, eu gostava de conhecer pessoas. Hoje em dia, sabe, eu consigo só de olhar pra pessoa, assim, analisar se eu colocaria ela na minha vida ou não. Ficar também, gente, a gente vai trocar energia com uma pessoa, assim, a gente no meio do nosso processo, é claro que, né, a gente quer tal, mas... Nossa, no meio do nosso processo, a gente resguardando, cuidando da nossa energia, a gente vai ali ficar com uma pessoa que tá totalmente ao contrário do que a gente tá buscando, não faz sentido. Ter perto amizades que não torcem por nós. Às vezes, a maioria tem inveja, porque gente, quando a gente começa a se destacar, é real. Quando você começa, durante o processo, ninguém acredita em você.
quando você vence, é real, começa a destacar, as pessoas começam a ter, assim, você é nítido, você começa a ver as pessoas que têm inveja de você nem imaginava, e às vezes você não entende porque eu mesmo, às vezes eu não entendo porque, às vezes são pessoas melhores que eu, financeiramente falando, às vezes são pessoas mais bonitas que eu, às vezes são pessoas assim, sabe? E as pessoas realmente, eu acho que elas invejam o nosso brilho, a nossa capacidade, a nossa coragem. Eu sou uma pessoa muito corajosa, gente, sério. Eu tenho muitas histórias aqui pra eu contar pra vocês da minha vida. Mas enfim, eu vim falar isso com vocês porque é algo que eu estou aprendendo e que talvez alguma de vocês precisem ouvir e aprender também. Que não é tudo na força do nosso braço, sabe? A gente tem também que aceitar que a gente pode, sabe, descansar. A gente pode relaxar. Às vezes a gente precisa disso, do nosso tempo de autocuidado, do nosso tempo de... Porque de nada adianta, a nossa empresa tá bem, a gente tá ganhando rios de dinheiro e, sabe, nossa saúde mental não tá bem, a nossa autoestima não tá bem, porque é um conjunto de coisas, não é só uma coisa, é um conjunto. Então, assim, é necessário, sabe, até por conta da energia. Eu acredito muito que essa correria demais atrás das coisas exala um pouquinho de energia de escassez, porque quando a gente se permite descansar, a gente joga pro universo que a gente tá tranquila, que a gente sabe que aquilo vai acontecer. E realmente, gente, se a gente já plantou, assim, é claro que a gente não tem que ficar acomodado, né? Porque nada cai do céu. Mas se a gente sabe do que planta, a gente vai colher. Não é assim, desesperadamente, porque às vezes a gente tende a pensar que a gente vai fazer mais pra acelerar o processo. E não. O processo é no tempo dele e o processo acontece da forma que ele tem que acontecer. Não é pelo nosso esforço demasiado, não é por conta dessa aceleração toda. E é isso, gente. Enfim, eu já falei demais. Eu queria deixar só essa reflexão para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado, se identifiquem. E é isso, meninas e pessoas que se identificam comigo, assistam os meus vídeos, se inscrevam no canal e logo mais vai ter vídeos novos para vocês. Vou trazer aqui a rotina do meu trabalho, vou trazer também a rotina aqui da minha casa, né? Eu gosto de assistir esses vídeos, eu vou fazer esses vídeos para eu postar aqui para vocês, arrumando a minha casa. Eu vou compartilhar minha vida com vocês. Então é isso. Logo mais eu volto com um vídeo novo pra vocês. Tchau!